Boa noite, galerinha. Boa noite, meu povo. Boa noite. Sejam bem-vindas, bem-vindos todos a essa live de hoje. Aguardar aqui o tempo em que as pessoas vão entrando, vão estando, não é? Boa noite, Carlinha. Seja bem-vinda a essa live. Deixa eu só pôr o tema aqui da do nosso bate-papo, da nossa conversa de hoje. E esperar, como já é de praxe, alguns minutos para que as pessoas cheguem, se aproxeguem, também possam sentar-se e estarem de maneira confortável. Como é que está, Carlinhos, em relação ao som? Está tranquilo? Está agradável para ouvir? Sem muitos tons altos, até para que as pessoas não saiam correndo por conta do Olá, Alves, meu querido, boa noite, seja bem-vindo. Saudades de você, meu gato, saudades de você. Seja bem-vindo a esse bate-papo de hoje. Vai ser que bom, que está ótimo, que maravilha. Muito bom saber disso. Vai ser, eu tenho certeza que assim como foi nos outros bate-papos, vai ser agradável, vai ser bem tranquilo, vai ser maravilhoso, vai ser muito bom. E a nossa convidada de hoje é a Carla Freitas, ela que é psicóloga em formação, ou melhor, está psicóloga em formação e futuramente será mais uma psicóloga preta maravilhosa. E ela vai bater um papo conosco hoje sobre o seu trabalho de conclusão de curso, cujo título é, abre aspas, Seu Infinito Particular, fecha aspas, dois pontos, um relato de experiência sobre aspectos psicossociais da autoestima e sensualidade. E, como eu já havia informado algumas pessoas, e na própria descrição da live, a Carla vai apresentar um pouco mais. Sabemos que em defesa de TCC, o tempo é muito curto, muito limitado, e nós esquecemos algumas coisas que são importantes e que precisavam ser trazidas, mas hoje ela vai ter mais que 20 minutos, bem mais, para poder compartilhar conosco. Olá, chica, Liz Caritos. Que tal estar, chica? Te extraño muchísimo. Creo que estás bien, estás en seguridad, tú y los tuyos, dale. Sea bienvenida a esta transmissão. É isso. Então, hoje ela vai ter mais que 20 minutos para poder falar um pouco mais para a gente sobre esse trabalho maravilhoso, né, Carlinha? Acredito que ela está ansiosa, ansiosíssima. Carlinha, eu vou esperar só mais alguns minutos até que algumas pessoas mais entrem para nós. Pode enviar sim, com certeza. Não, eu envio para você, mulher, relaxe, deixa eu já te convidar aqui, viu, Carlinha? Já te convido aqui, minha gata, só um momento. Aí eu tenho que você entra. Que chévere, Liz, que chévere. Pronto, minha gata, já vai ficando aí, vai, aqui é todos os ânimos, né? E boa noite, amigo. Saudades, viu? Só assim pra gente se ver, né? Mulher, Primeira quarentena. verdade, só assim, meu Deus do céu. Eu até vou a Salvador, mas Sim, eu acabo saindo de casa, porque tem minha sim. avó, ainda mais agora, essa época, minha avó tem meu sobrinho, então por conta disso eu acabo ficando recluso, não é? Sim, Mas é o que pedem, né? Vamos, menina, exatamente. você é estilosa, meu Deus do céu, ela hoje De vez em quando a gente arrasou. se arruma, né, amigo? Pra É, lembrar mulher, como hoje é. isso, hoje é quinta-feira, né, dia de tomar banho, né? Em algumas cidades é quarta, é sábado, aqui geralmente é quinta. Sim, sim. Eu tá só aguardar, Carlinha, mais alguns minutos para ver se os seus seguidores, Tá. eles
então também, para a gente poder começar a Vou mandar transmissão. mensagem pro povo aqui, ó, entrar na live. Pronto, minha filha, pode fazer. Algumas Olha, pessoas já entrou já uma entraram. professora minha, Anjinha, Lavínia. Olha, gente, que maravilha. Sejam bem-vindas, bem-vindos a esse bate-papo maravilhoso com essa psi-informação Quase, preta amigo, aqui. quase. Mulher aí não Quase. é, mulher. Gente do céu. Essa psicóloga em formação preta, porque eu nutro um carinho, uma admiração muito grande. Desde quando ela era aspirante a jornalista, não é? Verdade, assim, quando eu queria fazer jornalismo, eu ia entrar na faculdade ainda. Exato, mulher. Mas é aquela coisa, né? É, nós vamos crescendo, vamos amadurecendo, vamos conhecendo outras realidades, vamos trilhando outros caminhos e vamos nos encontrando. O bom é que vamos nos encontrando, não é? Eu li um Exatamente. poema uma vez, um poema bem curto, que o título era Acordar, separado A, espaço cor, espaço dar. E Sim. aí, no decorrer do poema, e acho que isso tem muito a ver com essa questão da autoestima, e a calhar Uhum. lembrar disso, né? E no decorrer, ao decorrer do poema, o escritor ia dizendo, ia relatando que muitas pessoas vão acordando ao longo da vida, ou seja, vão Uhum. dando corpo à vida ao longo dos anos. Tem Sim. pessoas que acordam aos 5 anos, tem pessoas que acordam aos 50, depois que já trabalhou por muito tempo, não se encontrou naquela profissão, que era a profissão do pão, mas depois de 50 anos a pessoa encontra, sim, alguma profissão e ela acorda, ela começa, passa a dar cor à vida. E Sim, sim. acontece isso também, sabe, com a gente, queremos uma profissão, depois de um tempo vamos tendo contato com outras realidades, até que nos E vai encontramos. E foi mudando. esse o caso, né? A psicologia. Vamos Psicologia lá, cara. Explica Vitória entrou aí. Um beijo, Vi. Pronto, meu amor. Agora, como eu já fiz as apresentações, está fixado aí qual é o tema da nossa conversa hoje. Uhum. Carla Freitas, nossa psicóloga em formação, mulher preta maravilhosa, com essa pesquisa maravilhosa também, que eu fiquei muito curioso. Os girassóis, que o digam, não Sim. é? Então, Carlinhos, mais uma vez, boa noite, seja bem-vinda. É um prazer imenso estar dividindo esse espaço que, aos poucos, foi tornando-se um espaço de formação, um espaço de construção e compartilhamento de conhecimento. Uhum. Obrigado por ter aceitado o meu convite, a proposta louca de viajar comigo, não é? De contar um pouco, relatar um pouco do seu trabalho, da sua pesquisa. Enfim, o papo agora é todo seu, Brilhe, sabe? Eu tô mandando mensagem aqui pra minha orientadora que eu tinha esquecido, porque senão ela vai me matar. Porque ela falou que iria fazer várias perguntas que ela não fez na banca. Nossa, arguição em plena live, né, mulher? Exata, em plena live, ela vai fazer uma banca em plena live. Enfim, boa noite, pessoal. Tenho alguns amigos aí. E aí, o que acontece, né? Falar sobre efeito particular é sempre algo que me emociona e que sempre que eu tiver a oportunidade de falar, eu vou falar. Eu tava falando, comentei com a Lavínia hoje mais cedo que 10 vezes que eu falo do seu efeito particular, 10 vezes eu vou falar dela, porque agradecida demais a todas as pessoas que participaram, mas ela, depois eu vou contar mais um pouquinho, foi uma pessoa que foi emocionante, assim, essa participação, de fato, e foi muito bacana. Enfim, nasceu em 2018 o Seu Infinito Particular, minha sobrinha entrou em um beijo, Yas. Minha mãe Nasceu em também 2018. entrou, mulher. Esse. E aí nasceu em 2018, o serviço particular, e foi até novembro de 2019, mais ou menos. Não nasceu no intuito do TCC, nasceu numa loucura minha de Alexandre, de tipo, tô com uma câmera aqui, vou tirar umas fotos. E aí eu falei, eu não vou não, porque tá muito tarde. Aí ele falou, tudo bem, eu vou tirar umas fotos, vai ter várias curtidas no Instagram e você não vai ter. Eu saí desse corrente, falei, vamos tirar foto. Nossa, E aí fui tirar as fotos. E aí eu falei, poxa, Ale, eu sempre tive vontade de tirar uma foto, tipo, sensual. E eu nunca tive abertura com ninguém, sempre teve aquela coisa de, tipo assim, o corpo tem que ser perfeito para tirar uma foto sensual. E aí eu ficava naquele pânico. E aí a gente tirou a foto. E aí, depois, logo depois, uns amigos viram, umas amigas viram e queria tirar foto também. E a gente foi e tirou a foto.
E a gente falou, pô, vamos não profissionalizar isso, mas vamos continuar trabalhando com isso, vamos continuar investindo nisso. E foi. E aí eu falei, Ale, eu vou fazer o PIBIC com isso, que é um projeto de iniciação científica lá da faculdade. Nanda, um beijo. E aí depois eu falei, não, Alexandre, eu vou fazer o TCC. E aí a gente foi nessa loucura, e aí de tirar foto ali, de tirar foto aqui. A gente não era profissional, a gente super improvisava tudo. E assim, com tecido, sabe? Com música ambiente, com a luminária. A iluminação, todo mundo fala da iluminação, mas era uma luminária, gente. Inclusive, no dia do meu TCC, a gente fez questão de levar a luminária. E alguns tecidos. E alguns tecidos, que foi ótimo, porque não tinha lugar para o povo sentar, o povo sentou no tecido. E aí foi muito legal, foi muito marcante. E a gente ouvir tudo que a gente ouvia, sabe? O que me chamou a atenção, esse ouvido mais crítico, assim, no sentido de, poxa, por que as pessoas têm tanto problema com o corpo? Por que as pessoas têm tanto, assim, estereótipo no sentido de que, eu não vou tirar. A gente tomou muito não, assim, das pessoas, né? Que a gente convidava. Algumas pessoas, né, queriam muito e outras a gente convidou. E aí, como Lavínia, por exemplo, e aí a gente ouvia muito não, tipo, não, porque meu corpo não tá bom, não, porque eu vou malhar mais um pouco. E isso foi me chamando cada vez mais atenção. O como esse estereótipo, né, o como esse corpo, ele é julgado, né, ao ser exposto. E assim, algumas pessoas, né, a gente botava foto, mas a gente respeitava as pessoas que tiraram, que participaram do projeto, elas escolheram as fotos que seriam postadas. E aí, a partir daí, a gente colocava, né, as fotos. Algumas pessoas pediram para retirar depois, por algum outro motivo. A gente retirou, sabe? A gente sempre teve muito cuidado. A Alexandre foi muito parceiro, né? E sempre, né? Quem me conhece, conhece o Alexandre. E ele foi muito parceiro. A gente a gente foi muito afetivo nesse projeto, sabe? Então, os Sim. resultados que vieram desse projeto foram excelentes devido ao nosso cuidado mesmo, ao nosso afeto em fazer, ao nosso afeto em ouvir, em receber essas pessoas. Foi muito bacana. E aí Cara, nasceu, né? Gatona, eu vou precisar te interromper agora, porque algumas perguntas estão surgindo, não é? Eu tenho Não, uma, tô vendo. foi a Juliana, deixa eu confirmar aqui, a Juliana Vieira, Vieira. se vocês pensam em voltar a fazer fotos. Aí uma pergunta que é minha, muito particular, você falou que você fez uma... A sua fala foi nessa questão de quanto que os corpos, eles são... quando você expõe o seu corpo, é como se você estivesse desprotegido ou desprotegida, por assim dizer, mas fazendo um recorte, quais eram os corpos que vocês escolheram como objeto de estudo, objeto para serem fotografados? A gente não escolheu, tá? Primeiro, a demanda ela foi surgindo. Então, se você. Nossa. O Instagram, a gente tem um Instagram que é serviço particular. Então, se você entrar, tem pessoas de vários estereótipos. Tem pessoas negras, tem pessoas brancas, tem pessoas que malhavam, tem pessoas que não malhavam. Então, a gente não fez essa escolha, a gente não fez essa marcação. E Entendi. ao longo do que foi surgindo, eu fui recortando para a escrita. Por exemplo, tem um capítulo que é a dura missão de tornar-se mulher. A gente fez com muitas mulheres, né? E aí tem outro capítulo que eu já coloco. Deixa eu me lembrar o nome aqui. Cadê, meu Deus? Sobre a dura missão de tornar-se mulher e a solidão dos corpos negros. Nossa! Entendi o que eu perguntei a você, mulher. Solidão da mulher Isso, preta. É exatamente. um dos subtópicos do meu TCC. Sim, E quando você falou de todo esse processo que é para expor o corpo, quando se trata de corpos negros, corpos de homens e mulheres pretos e pretas, essa exposição ainda é muito mais difícil, porque a todo tempo nosso corpo, a cor da nossa pele, sempre esteve associada a coisas negativas, entende? sim, Então, por sim. isso que a minha curiosidade foi, será que tinham corpos negros? Sim. Não, eu não demarquei. E aí eu tive esse cuidado realmente de colocar, de falar sobre todas as pessoas que participaram, sabe, de abranger todos que participaram realmente. Mas, assim, esse capítulo, inclusive, na hora de falar, eu me emocionei. Eu falei, eu vou chorar no meu TCC e eu vou tomar sério. Porque Nossa, a gente ouviu coisas assim do tipo, eu não me achava bonita porque meu corpo era. Boa noite, Leida. Eu não me achava bonita porque meu corpo era visto como objeto sexual. Eu não me achava a bonita porque os peitos hipersexualização, me né? pegavam. Boa noite, Del.
Eu não me achava bonita. Eu não me, Gente, eu não me achava bonita porque homens brancos me negavam. Eu não me achava bonita porque eu não me via. E a gente sabe que existe muito isso. E existe muito isso exato. num detalhe. Um exemplo assim que eu vou dar é quando ontem mesmo eu tava falando, eu não tô gostando do meu cabelo, porque eu cortei no meio da quarentena, né? Porque dei uma furada na quarentena pra cortar o cabelo. Mas com segurança, tá, gente? E aí eu falei, poxa, meu cabelo não tá no comprimento que eu gosto, não tá no comprimento que eu quero. Eu tava vendo a live da Thaís Araújo ontem e o cabelo dela tá com um comprimento semelhante ao meu. Eu falei, ai, gente, meu cabelo tá parecido com o da Thaís. Sabe? Eu falei, tá ótimo. Representatividade importa sim. E quando a gente não se sente Exato. representado, nesse meio, ainda mais, né, falando de mulheres e homens negros também, porque os homens negros que participaram, gente, eles falaram de dores, assim, que eu nunca tinha parado para avaliar. Como, por exemplo, eu sou um objeto sexual para as mulheres. Sim, ainda Mu- há isso. Exatamente. Então, muitas mulheres brancas gostam de mim, né? E aí a gente vai ver o significado, a simbologia disso. Não é um simples gostar. A gente vem, né, de algo que é muito mais simbólico, de algo que é muito mais forte, de algo que às vezes é negado, ou então é passado de uma maneira que a gente não reflete. Isso A é sociedade. algo que é criado no imaginário social, né, Carlinha? Que é justamente essa Exatamente. sexualização dos corpos negros. E Sim. quando aquele corpo ele não performa como é esperado, por E exemplo, assim, tem pessoas que um chegam para corpo mim e negro falam nunca vai estar como um corpo branco, sabe? Um corpo negro tem isso, as características de um corpo negro. E assim, a gente tem que parar exato, para pensar que são características braçais. Não, gente, são características lindas, sabe? E às vezes a gente exato, coloca só a questão negativa do ser negro. Não, ser negro é lindo, sabe? A gente foi negado, a gente foi apagado, mas esqueceram de contar nossas histórias bonitas que existem, sabe? Existe muita. exato, Exatamente. Assim, fomos reis, fomos rainhas, sabe? Tivemos lugares, tivemos posições que foi tomada, sabe? Que foi negada pra gente. Então, se a gente só pensar nesse lado negativo, de que a gente não vai conseguir, de que a gente não tem, sim, existe primeiro na característica, né, física, de fortaleza, e a gente pega de social mesmo, né? Se a gente for pelo inconsciente coletivo, porque o negro é para trabalho braçal. Foi colocado isso na nossa cabeça, a gente foi direcionado a isso. E quando a gente vê o negro do lado intelectual, a gente meio que acha estranho, meio que, nossa, como foi que conseguiu? Mas, se a gente conseguiu, significa que somos resistentes e que em determinado momento tivemos que esquecer tudo isso e seguir em frente, sabe? Então, a gente vai ocupar os lugares que a gente quiser ocupar, porque temos a exato, total e plena capacidade de ocupar. Nesse capítulo do meu TCC, eu usei só intelectuais negros, só homens e mulheres negras, apenas. decolonialidade dos saberes. Exatamente. Né? Durante o TCC inteiro, não, mas eu senti a responsabilidade de utilizar apenas autores negros. E falei assim, não tem? Tem sim, claro que Tem, tem. Claro que tem. exato, Tem psicólogos, tem psiquiatras, tem psicanalistas, sabe? Tem um arsenal de pessoas negras aí. E que exato, sim, a gente tem que usar. Porque se a gente ficar só no... porque o racismo não existe. Ele existe sim. Ele existe sim. Mas ele foi capaz de nos derrubar em muitos momentos, sim. Ele ainda nos mata, ainda nos apaga, sim. Mas a gente ainda resiste. E a prova viva exato. de que a gente ainda resiste é a gente aqui falando, né, sobre isso. Isso, exatamente. Entendeu? Meu amor, Larissa olha, colocou aqui TV e outros espaços de grande alcance. Vou enaltecer um amigo meu aqui que estava reclamando que na minha parede de figuras negras não tinha ele, Thiago Reis. E que aí que né? E Tiago, quando eu fazia jornalismo, o Tiago realmente foi uma inspiração. Acho que eu nunca tive a oportunidade de dizer isso pra ele, mas ele tá vendo agora. Tiago foi uma inspiração e quando eu fazia jornalismo, porque eu não via pessoas negras na TV Bahia. Eu via Tiago, eu via Tiago como a minha fortaleza. E hoje Tiago é um apresentador. E hoje Tiago é jornalista, é renomado, aparecendo no Sport TV, não sei o quê. E aí, quando ele aparece no campo, minha mãe fica lá vibrando. Isso tudo é fruto de uma representatividade, sabe? De exato. uma representatividade muito grande. E talvez não, né? Com toda certeza, eu desisti do jornalismo por preconceito.
E, tipo, Sim, exato. foi puramente por isso. E Tiago, ele resistiu a isso e ele colheu os frutos disso. Mas eu. E a autoestima vai muito além. A autoestima não é só físico. A minha autoestima entendeu que eu não conseguiria ser uma jornalista negra. Tá? E foi Temos um muito grande exemplo forte. disso, Carlinha. A maravilhosa Maju. Gente, essa mulher Gente, é linda demais. Ela é muito linda, ela é inteligente, ela é maravilhosa. Eu fico assim, exatamente. gente, sabe? Ela Quem era entendeu. Maju, sabe? De onde Sim, Maju saiu e quem é Maju hoje? sim, Entende? sim. O Exatamente. teu Carlinha perguntou quanto tempo levou desde a ideia à produção final. Rapaz, a gente começou em 2018 e finalizou em 2019. Mas, assim, do tempo, por exemplo, de ter ideia para começar um mês, porque Alexandre é isso, né? Alexandre pensou e fez. Já era, né? Já pensa É, fazendo, já não é? foi, e aí já vem com o questionário, e aí e aí já chama um dali, chama outro daqui, e foi. Mas, assim, foi muito importante esse trabalho para as pessoas que participaram, para a gente que fez. Eu acho que foi um choque acadêmico o meu trabalho, foi. Eu tive muito medo de fazer esse trabalho. Eu pensei em desistir várias vezes, porque a nudez ainda é o problema na cabeça das pessoas. Isso. É um tabu Entende? muito grande ainda, não E é? não era qualquer nudez, era mostrar para aquelas pessoas que os corpos delas eram daquele jeito, tá? E que a gente não botou efeito nenhum. No máximo que a gente fazia era um filtro. O máximo. E a maioria das fotos não tem filtro. Era realmente só a luminária. E aí a pessoa olhava a foto e falava, nossa, eu não acredito. Sabe? E vai muito. Eu trabalhei muito com a autoestima referente ao corpo. Mas, Thiago botou aqui, Carla tá tentando diminuir a culpa, porque eu Eu não dou aceito. uma... Às vezes dá medo, é difícil, mas eu não resisti sempre. E ele briga comigo porque eu fiz uma parede de pessoas negras que me inspiram. E aí eu não coloquei a foto dele. Aí ele tá revoltado. Nossa. Eu Mulher, acordo, Thiago, eu acordo. Carlinha, a Liana Liana, Virgínia, uma isso. experiência linda e enriquecedora. E nós Deixa eu sabemos, contar para não é? você. Virginia participou e muitas vezes a gente critica o trabalho do outro. Isso vale além de TCC. A gente critica o tema, a gente critica o trabalho, a gente critica o intuito por a gente não conhecer. Só psicologia, gente, não é só a gente sentar num consultório e ouvir. Eu entendo psicologia como isso, sabe? Se outras pessoas entendem só como isso, eu respeito, mas eu não entendo. Então, quando eu estou em um ambiente que eu ouço coisas que eu sei que eu posso produzir, que eu sei que eu posso fazer, eu me atento. E o trabalho foi referente a isso. E aí as pessoas falavam que era baixaria, que era foto pelada, que era não sei o quê, que era Gente, pererê. Foi. E aí eu queria fazer com uma pessoa que fez mastectomia. E aí a mãe de um amigo meu queria muito fazer. E assim, ele falou, poxa, amiga, vai ser muito bom, porque ela tá com a autoestima super baixa, devido ao tratamento, né, do câncer e tal. E aí ela ficou careca. E aí o que que acontece? Durante esse processo, infelizmente, a gente não teve a oportunidade de tirar foto da mãe dele, porque ela faleceu. E aí, toda nossa, vez que a gente podia, que a gente tinha disponibilidade, ela não podia devido ao tratamento, não estava se sentindo bem, a gente não fez. E aí, quando eu cheguei no enterro, ele me falou, poxa, amiga, ela só falava das fotos. Aquilo ali parece que, sabe, caiu um véu. Tipo assim, você não tá fazendo baixaria, você não tá fazendo nada de errado. Se as pessoas não entenderem, não souberem ler o seu projeto, vai ser problema delas, não vai ser um problema seu. E você não está fazendo algo ruim. E eu comecei a chorar, tipo, muito, sabe? Quando ele me falou isso, ele falou, poxa, amiga, ela comprou uma lingerie nova. Ela só pensava nisso. Ela só pensava nisso. E aí eu tive a oportunidade de fotografar a Liana. E foi extremamente emocionante para mim, sabe? Porque Liana chegou meio envergonhada, e aí a gente foi conversando, ela foi quebrando o clima, e aí Liana tirou fotos incríveis, sabe? E ela deixou a gente postar, porque eu imaginei que ela não fosse deixar a gente postar, né? Pode ser algo mais pessoal, mais íntimo da história dela. E aí Liana deixou a gente postar. Aquilo para mim foi muito simbólico, e assim, eu só tenho. Eu cheguei me emocionando, mas eu não vou chorar aqui, não.
Eu só tenho a agradecer. Essa é a sua verdade. Né? Exato, é a sua verdade. Eu só tenho a agradecer a Liana por isso. Porque foi muito lindo, sabe? As fotos foram muito lindas. Ver Liana conseguir tirar essas fotos, né? Demonstrar o íntimo dela pra gente foi muito legal, foi muito gratificante. Estão mandando você chorar. Chore, Carlinha, chore. No dia do TCC foi muito Sim. Foi Nossa. muito Eu até imagino. Olha, antes que você esqueça, e se você esqueceu, eu não vou me perdoar, contextualiza, por favor, como é que surgiu o seu infinito particular, o porquê do nome desse projeto. Meu Porque filho, hoje não pode esquecer, viu, mulher? a gente estava pensando no seguinte, tinha que ser algo que fosse, que as pessoas ouvissem ou lessem e se sentissem acolhidas, e tinha que ser algo íntimo, porque era algo íntimo, mas também que não podia ser qualquer versão. Eu e a Alexandre, a gente tem uma quedinha por Silva, e a Alexandre tem uma quedinha por ficar ouvindo e interpretando músicas. E aí ele colocou seu vídeo particular para eu ouvir e falou, e aí, o que você acha? Aí eu falei, não sei. Aí ele, se atente ao nome da música. E aí assim surgiu o seu infinito particular. E aí, no sentido de ser algo íntimo, de ser algo pessoal. E aí, tá esse nome. E aí, um belo dia dos namorados, tá eu e Alexandre no Pelourinho e a gente encontra aqui Silva. E aí eu cheguei pra Silva e contei, né? Falei, Silva, eu tenho um projeto inspirado na música Seu Infinito Particular, que é a sua versão com Marisa, não sei o que. A gente foi falando. Ele me abraçou e falou, boa sorte. E eu sei que seu projeto é um sucesso. Pronto. Desarmou aquilo ali. Falei, vai vai ser realmente sucesso. E realmente foi. E as pessoas, muitas pessoas têm que pedir muita desculpa também, gente, porque eram, assim, eu tinha meus afazeres, foi uma época assim, muito difícil, né? De estágio, de paciente, de correria. A Alexandre também tinha os afazeres dele e a gente não teve como tirar foto de todo mundo que queria, infelizmente, porque realmente era muita gente. Assim, tinha vezes do direct de ter, tipo, 40 pessoas querendo tirar as fotos. E aí a gente. Nossa. Não dá, e aí como é que faz pra filtrar? Tira de um, tira de outro. O que a gente fazia? A gente, ó, tem disponibilidade tal hora. Você pode? E aí assim foi. Porque não tinha como ficar ajustando o horário de todo mundo, porque senão não ia dar conta. Realmente não ia dar conta. Carla, conta pra gente como foi a melhor parte da vivência de fazer esse projeto. E a pior. A melhor, como eu já falei, eu acho que foi a foto de Liana. Foi, assim, pra mim, um momento muito marcante. E de um rapaz que ele tinha emagrecido. Ele pesava 150 quilos e aí ele emagreceu. E aí ele fala que ele mudou de vida quando ele emagreceu. E você via que não era algo do tipo, que ele sofria gordofobia ou nem nada. Ele se sentia bem com o corpo dele daquele jeito, sabe? E ele queria ser respeitado daquele... E foi muito legal o depoimento dele. Eu acho que a pior foi o desespero de quando a gente postava uma foto e as pessoas paravam de seguir. A gente perdeu muitos seguidores. E aí a gente vê o quanto que a nudez, que as pessoas são hipócritas, né? O quanto a nudez incomoda, sabe? Sim. Mas a gente é um país que a gente consome muito filme pornô, que a gente consome muita revista de foto sensual, de foto de mulher pelada, enfim. Mas só que era visto como vulgaridade. O lugar da mulher enquanto vulgaridade... Isso, o lugar da mulher quanto vulgaridade, ele vende, sabe? Ele vende na revista, ele vende na propaganda de cerveja. Mas quando a mulher se coloca em um lugar de sensualidade, ele é confundido. Ele não é visto da mesma forma. São duas pesos e duas medidas. E nós mulheres temos que nos ver enquanto sensuais, não apenas enquanto mulheres vulgares, sabe? Porque nos vendem o tempo inteiro enquanto vulgaridade. E não é vulgaridade. Se uma mulher posta foto de biquíni, ela é puta. Mas se um cara posta foto de sunga, ai, que gostoso, que máximo o corpo dele. Então já passou. Imagina quando foge o nude de um cantor. É isso. Sabe? Isso, assim, gente, todo mundo, né, tem suas partes íntimas, né? Todo mundo, né, convive com isso, todo mundo vê, todo mundo higieniza.
E assim, parece que é algo que é surreal, né? Parece que é algo que é surreal. Tinha algumas coisas que eu tinha anotado para Carlinha, falar. meu bem, a Juliana Vieira perguntou se vocês pretendem voltar a fazer fotos. Ó, gente, agora não, porque a Cristina me mata. A mulher, eu queria ser modelo desse projeto, mulher. Se eu inventar, Alexandre me mata. Inclusive, na banca de TCC, foi escolhido assim a dedo, não vou mentir, que eu escolhi que acompanhou minha história, assim, de fato. Porque, como eu falei, foi um trabalho muito sensível. Então, tinha que ser na ótica de alguém que me viu no primeiro semestre, chegando lá verde e saindo mais experiente, né? Não vou dizer madura, porque ainda não me considero. Mas que saiu mais experiente no sentido de que acompanhou todas as minhas batalhas, acompanhou todo o meu processo intelectual, e as duas pessoas foram pessoas assim, foram professores do primeiro semestre até o último. E aí Bruno Pitanga queria que a gente continuasse, ainda queria tirar fotos. Não vou dizer para vocês, tá? Que vai continuar, o que a gente pretende continuar, porque agora não é. Mas quem sabe a gente vira de junho, né? E a gente volte novamente. Definido particular 2.0. Isso, a gente Só faz uma acho. edição especial. Exato. Olha, a Isso. Sheila Fávila disse que ela só lamenta por não ter conseguido nenhuma cadeira para sentar, que isso é um absurdo. Amiga, deixa eu te falar. Eu falei, né? Quando eu converso mais com ela, eu falei, gente, eu convidei algumas pessoas e eu acho que essas pessoas virão e eu preciso de uma sala que comporte essas pessoas. O que fizeram? Duvidaram de mim. Nossa, E aí, a sala foi um ovo. E aí, os meus amigos tiveram que ceder cadeira para os meus tios, para os meus familiares, e foi realmente o povo se jogando no chão. E teve um momento que meu pai demorou de chegar, e aí, por um momento, eu pedi, eu falei, Juliana, não tem mais condição de ninguém entrar, não. Porque eu tava ficando desconcentrada, amigo, porque as pessoas estavam se espremendo na porta. E aí, todo mundo que chegava, eu achava que era meu pai, porque ele tava nossa, atrasado. E foi criando uma aflição. Eu falei, não tenho mais condição. Eu tava muito ansiosa, tava muito nervosa. E aí, elas me deu um salto desse tamanho aqui. E aí, pra me manter meu no Deus. salto, foi babado. Gente, eita babado. Foi babado. Menina, você falou de Isso. salto aí. Isso aí. Tô expondo, Sheila. Tô expondo. Nossa, você falou de salto alto, Carlinhos. Eu lembrei de uma Sim. performance que eu fiz na Bahia Sim. sobre o meu TCC é sobre literatura afrofeminina e a importância de trabalhar literatura afrofeminina nas aulas de espanhol. Eu fiz uma performance Sim. totalmente virtual que quem não sabia é vulgar. Foi um negócio assim bem babado, mulher. Fio dental, Uhum. salto de rojo. Foi um Sim. negócio que também eu fui muito elogiado. Que bom, graças a Deus, fui muito elogiado mesmo. Porque todo mundo está acostumado, quando você vai apresentar um trabalho, com seminário Vazio. engessado. Eu entrei dançando, eu entrei fazendo uma performance, um negócio que foi assim, sabe? Mas é essa questão que você falou no início da live, que nós precisamos utilizar referenciais pretos, e muitos vão dizer que não tem gente, os pretos, as pretas, quem mais produz atualmente. Mas o que Exatamente. acontece é que nós estamos na invisibilidade. E é E também, preciso às vezes, a gente nos nega, amigo. A gente, às vezes, também nos nega. A gente não acredita no nosso potencial. Por exemplo, eu comecei a postar umas coisas agora no Instagram, porque não sei quando o CRP vai sair, mas, tipo assim, eu preciso, né, demonstrar para as pessoas, né, que eu vou formar em breve e tal, e me colocar nesse lugar. Porque as pessoas me conheciam como outra Carla. Então, agora eu tenho que entender também. Eu também tenho que entender esse meu papel de que agora eu sou quase psicóloga, né? Que falta do CRP, mas que eu já sou, sim, uma psicóloga e que eu preciso me colocar nesse lugar. Então, às vezes, a gente é tão colocado no lugar de subalternidade que quando a gente chega, vou dizer assim, no topo, porque é o topo do meu sonho, então é o meu topo. Quando a gente chega no topo, a gente não sabe nem como agir, Exato. sabe? A gente não sabe nem como ser. E a gente se diminui o tempo todo, porque a gente acha que aquele não é nosso lugar, sabe? Que ali Então, não é demais pra gente. vão nos falando, vão
querendo nos Exatamente, exatamente. E aí a gente coloca o negro somente no campo de, você vai ser uma secretária. Nem secretária, né? Porque secretária tem que ser bonito, bonita. E sim, mulher preta não é bonita, né? É vista como a mulher que não é bonita. A mulher exótica. A mulher exótica. Eu já ouvi exato. muito isso. E assim, a gente vai se deixando levar, entende? Eu acho que a gente é preciso validar. E a gente é preciso validar de quem está do nosso lado, sabe? Não adianta nada eu dizer assim, a Djamila Ribeiro é maravilhosa, enquanto minha professora negra falou mal, sabe? Enquanto minha professora negra eu não valido, enquanto eu não pontuo quanto ela foi importante na minha formação, sabe? Exato. Então, tá na onda agora, né? Ser antirracista. Mas está fazendo o quê, de fato mesmo, para ser antirracista? Sabe? O que é que você faz? Quando eu escrevi o capítulo, né, sobre os corpos negros, eu falei, eu não vou ser hipócrita. E eu pensei, assim, cheguei a escrever com referência de autores brancos. Fiz. E aí, quando eu fui reler, eu falei, não, tem alguma coisa errada, que tem uma coisa que não está batendo. Eu estou sendo incoerente com o que eu estou pregando e com o que eu estou falando. Porque como é que uma pessoa branca vai entender a subjetividade, os traumas de uma pessoa negra? Como é que ela vai Exato. entender que a autoestima dela é baseada em você não pode, você não consegue, você é feio, em não se ver, em não se reconhecer, e ela vai validar o meu trabalho, o meu projeto de uma mulher negra. Então, não, então eu cortei. Mas a gente ainda se passa. A gente Isso. ainda se passa. A gente ainda vai levado na maré. E, às vezes, esse olhar é difícil. O se olhar e se entender negro é muito difícil. É um processo, né, Carlinha? E É um como todo processo. processo, são 300, 500, olha quanto tempo tem, sabe? Desde que nós Exatamente. somos roubados, usurpados, colonizados e sei lá qual nome dá Sim, para sim. isso. E aí, quando E a foram gente pega, sabe, amigo, uma pessoa negra e fala assim pra ela, você é uma negra linda, a gente não tá levantando a autoestima dela, sabe? A gente não tá levantando, dizendo pra ela, você é uma mulher bonita, sabe? Isso não é levantar a autoestima. Isso não é você colaborar para que a autoestima seja fortalecida, para que ela, né, consiga vencer todas essas barreiras que permeiam realmente, de fato, essa autoestima. E quando eu falo de autoestima, gente, eu não falo só meu projeto foi baseado em questões estéticas. Sim, foi baseado na autoestima dos corpos, de como isso interferia na vida, de como essas relações sociais, psicossociais, de fato, interferiam na nossa vida. E aí, eu estava falando com Juliana hoje, eu falei, Julie, eu estava lendo meu TCC e teve coisas assim que eu li e falei, nossa, fui eu que escrevi isso. E aí eu falei, claro que foi eu que escrevi isso, porque eu tô me subestimando. E exato. é louco isso, porque às vezes eu tenho esse discernimento enquanto pessoa que passou por muito e consegue ver de outra ótica. E eu tenho esse discernimento enquanto uma mulher que está na academia, né? Uma psicóloga. Mas as pessoas que não têm esse discernimento, sabe? É muito pesado isso, é muito pesado. Eu marquei alguma coisa aqui que eu tinha lido, que eu tinha escrito, e que eu nem acreditei que foi eu. Falei, nossa, foi eu que escrevi isso? E é justamente sobre isso, sobre essa autoestima que ainda precisa ser trabalhada, sabe? E outras coisas também que eu pontuei aqui, que eu queria. Não, esse aqui eu vou ler rapidinho. A gente é muito curto, tá? É rapidinho. A experiência. Não foi eu que fiz esse, tá? Foi o Lucas Veiga. A experiência da negritude é marcada pelo desprezo e pelo ódio que a branquitude projetou sobre vidas negras, a escravidão até os dias de hoje. O ódio que é introjetado nas subjetividades negras resulta num doloroso processo de auto-ódio. Aí eu coloquei, né? Portanto, apesar de ter havido consideráveis conquistas ao longo do tempo, com o acesso de homens e mulheres negros na mídia, o aumento de cosméticos específicos para a população negra e a naturalização dos cabelos crespos, ainda assim a saúde mental do negro continua sendo abalada com atitudes de racismo e discriminação. E aí eu falei, poxa, teve coisas que eu escrevi que eu nem acreditei que foi eu. E é isso. Exato.
E é esse abalo que foi. E eu falei pra Julia, eu falei, Julie, eu vou publicar esse TCC, vou fazer, né, as devidas correções, porque, como disse Fernanda, eu sou neurótica obsessiva. E tem... Então, 10 vezes que eu leio, 10 vezes eu vou corrigir uma vírgula e eu vou publicar. Porque é importante essa publicação, não só para mim, mas também para outras pessoas que têm a oportunidade de fazer essa leitura, de ter essa leitura. E as pessoas, né, Carlinha? As pessoas precisam serem contagiadas por nós, porque se nós somos contagiados por outros, nós também somos exemplos, entende? Somos exemplos, porque quem diria que, sei lá, 12 pretinhos favelados. Não é, amigo? Né? Aqui na live. E a mulher, pense, e que dirá em uma live falando sobre preto, que ser preto é bom, que ser preto é maravilhoso. Quem diria isso? Sabe? Ser preto Então, é massa, sabe? Duas coisas que eu amo ser. Negra e baiana. Amo. como disse a aluna minha, preto é outro sabor. Exatamente, é outro sabor, literalmente. Um amigo meu vai dizer que eu sou foveira aí agora. Tenho certeza que ele vai dizer que eu sou foveira. Mas é outro sabor. É isso aí. E aí, o que a gente faz? O que a gente faz? A gente valida. Pô, eu sou muito brincadeira, eu sou muito espontânea. E eu digo, vai, Carla, psicóloga. Carla sim, more. E vai ter que aguentar. Entende? Porque, tipo assim, a minha vida pessoal não faz a minha profissional. Sabe? Tipo assim, eu sei muito bem que existe um lugar, sabe, dentro da psicologia, pra mim, que eu conquistei, que eu fiz isso, sabe? E às vezes é tão minúsculo, amigo, no sentido de uma olhada, de, sabe? A pessoa não acredita em você, sabe? E eu tive que passar muito tempo por isso. Quando eu cortei o cabelo, eu tava falando hoje com o Júlio várias coisas. Que eu falei, poxa, Júlia, eu entendi que eu era negra quando eu participava de Tênis Brilhantes, né? Muito velho. Sou antiga. Ok, sou antiga. E aí teve uma participação. E aí eu tive que ir para fazer uma audição para Carla Pérez. E aí uma menina, não vou culpar ela, tá? É o sistema. Uma menina branca, ela ficou com a vaga. E aí eu lembro dos olhos, da cor dos olhos daquela menina, que aquilo foi tão marcante para mim, mas eu não entendia naquele momento. E ela era branquinha, loira, do olho azul, assim, claríssimo. E aí eu chorando horrores, porque eu tinha perdido. E aí eu abracei minha mãe no ponto de ônibus e chorando. Ela passou por mim, ela falou assim, não fica assim não. Com ar assim de deboche, sabe? Tipo assim, falando disso pra uma criança é até assustador. E ela falou, não fica assim não. E aí eu, tipo, abracei minha mãe, chorei. Aquilo foi extremamente marcante pra mim, porque ali eu entendi o que era racismo, sabe? Ali eu entendi o que era aquilo, o que era racismo, o que era o que eu ia enfrentar. Que não foram poucas coisas. Mas graças a Deus eu tenho uma rede de apoio que é muito maravilhosa. Eu tenho amigos assim incríveis, que eu reclamo da vida porque eu sou ingrata. Mas eu não teria, sério, eu sou muito ingrata. Eu não teria motivos para reclamar, sabe? Porque é dificuldade. O Brasil é um eterno lugar que ele arrasta o tapete quando o negro tá chegando no topo. Sim. Quando você pensa que você conseguiu mais uma prova, mais um pouquinho, você consegue. A próxima fase. E isso cansa, sabe? E é isso que faz as pessoas desistirem. É isso que paralisa as pessoas. É você ter que acordar cedo, entrar no ônibus lotado, tá? É você não ter dinheiro para pagar a sua faculdade. Eu tive que fazer vaquinha, tipo, pedir a várias pessoas. Fui super acolhida, mas foi muito difícil. E eu tive que engolir o meu orgulho e tive que fazer isso, sabe? E tive um retorno muito positivo. Não financeiramente, porque financeiramente é óbvio que foi o objetivo, mas eu recebi tanto afeto que se eu não tivesse recebido R$1, teria sido validado. Valeria a pena, né? Valeria a pena. E aí, nessa de puxar o tapete, a gente vai cansando. Então a gente tem que se apoiar, sabe? Pessoa, e isso eu falo de branco, falo de preto, de todo mundo, mas principalmente, né, as pessoas negras, né, que se apoiem,
que digam quanto o trabalho do outro é importante, que validem o trabalho do outro, né? Que contribuam para essa mudança de história, né, do outro, para esse, seja talento, seja colo. E eu não estou falando só de, tipo, sei lá, compartilha uma publicação, indica um amigo negro de algum trabalho, algo do tipo. Porque é esse, sabe, amigo? É isso que mexe. Porque, enfim, eu acho que esses assuntos, assim como o TCC me escolheu, não foi algo planejado, acho que essas temáticas, né, de racismo, elas também me escolheram. Tanto as pessoas sempre me chamam com esse intuito, né, para falar, ou para me perguntar algo, ou para dividir algo comigo. Porque eu acho que é inerente eu ter vivido, mas é escolha eu ter estudado sobre e continuar estudando sobre, tá? Eu cometo muitos erros sobre racismo, sim, cometo. Mas hoje as óticas vão mudando. Coisas que eu fazia lá atrás, hoje eu não faço mais. E hoje eu tô falando aqui uma coisa para vocês e amanhã eu posso estar, tipo assim, muito superior do que eu tô falando hoje, sabe? Trazendo coisas muito superiores. E é por isso que eu falo hoje que eu vou publicar o TCC, por isso. Porque hoje a insegurança de Carla lá atrás ficou um pouco lá atrás, né? Porque eu não sou segura. Mas aquela autoestima abalada no sentido de que o negro não produz intelecto ou que quem sou eu, periférica, para produzir esse intelecto ficou lá atrás, sabe? E reler foi fundamental. Pablo, um beijo, minha. Ai, minha tia, te amo, tia Regina, minha tia Vinícius, meu primo. Ó, gente, vocês são ótimos, viu? Vocês são maravilhosos. Aí, Carlinha, mulher, enquanto você ia falando, né, sobre essa sua experiência, esse processo de identificação, eu também passei por situações bem parecidas. E o meu choque maior era, tem a lei que obriga o ensino da história africana e da história indígena nas escolas. E durante toda a minha formação, eu não tive, não tem essa base epistemológica na universidade. Aí como é que eu vou ter aula sobre a minha ancestralidade se eu não tive aula sobre isso? Eu não fui formado dessa E maneira. assim, amigo, você pega a psicologia, são homens brancos heteronormativos. Exatamente, né, meu amor? Ainda tem isso. E aí você lê, gente, nada contra, tá? Mas, tipo assim, algumas coisas, sei lá, você lê Freud, aí você vê uma ideia, você fala, pô, beleza que tem um contexto histórico. Mas você fala, poxa, eu queria pensar de uma forma, assim, não diferente, que ele é o cara, né? Que ele foi o cara. Mas, tipo assim, amigo, mudar um pouco, falar assim, poxa, mas será que tal coisa, se você for colocar de outra forma, ou se você for pensar de outra forma, enquanto uma pessoa negra, será que foi assim mesmo? Será que é assim mesmo? E a gente vem para psicologia preta, que eu fiz um curso com o Lucas Veiga, que ele é maravilhoso, e aí ele fala, no sentido da psicologia preta, da gente validar a subjetividade do negro enquanto processo de sofrimento psíquico. Entende? E existe uma marcação nisso. Existe uma marcação. E aí, se a gente vai ler ao pé da letra, por exemplo, se a gente lê assim, a gente não consegue. Sabe? A gente não consegue. Então, a gente tem que ler quem está produzindo conteúdo agora. Quem está o contemporâneo. Quem é que está no contemporâneo? Sabe? Quem é que está produzindo agora? Quem é que está vivendo agora, produzindo agora? A gente tem que ler também. Óbvio que é história, óbvio que aconteceu, óbvio que os ensinamentos são pertinentes. A gente também tem que colocar nesse recorte. A gente tem que colocar no recorte de pandemia, por exemplo, agora. A gente tem que estar com o ouvido apurado. Porque se eu não tivesse com o meu ouvido apurado, hoje eu não estaria aqui fazendo essa live sobre isso. Porque eu não teria ouvido o que as pessoas, os meus amigos estavam falando sobre os corpos dele e foi desse trabalho. Entende? Isso. Tem outra parte que eu separei para ler que também é muito legal. Tem meia parte meio
um autor que eu nem vou saber soletrar, para não falar errado aqui. A saúde mental dos indivíduos é constituída por diversos aspectos, e a autoestima é um deles. E às vezes a gente acha que a autoestima é coisa de tipo... Romário entrou aí, Romário também participou, gente, desse projeto muito legal. E aí a gente acha que a autoestima é coisa de tipo de post de Facebook. A gente fala assim, eu amor, a autoestima. Não, gente, não é isso. Sabe? É muito mais complexo. A gente pensa assim, porque uma criança, você falar que a criança é feia, que a criança é bonita, não interfere. Interfere sim. Tá? O processo, ele é iniciado desde a infância, sabe? Quando você diz que uma criança preta, que ela é feia, ou que o cabelo dela é duro, ou que ela é diferente dos amiguinhos, e você não constrói essa bagagem nela, você não faz ela se sentir linda, não vai fluir quando ela chegar na idade adulta. Tem sessão de terapia que é com o Danton Mello, eu acho, que tem uma parte que tem um casal negro e ela fala, eu queria que meu filho tivesse a autoestima de um príncipe africano. Eu chorei horrores quando eu ouvi aquilo. Eu chorei horrores. Porque, tipo assim, no fundo, toda vez que matam uma criança negra, eu tenho medo de ter filho. Sabe? Eu tenho medo por outras questões também, né? Mas toda vez que matam uma criança negra, eu fico pensando, meu Deus, se fosse meu filho, pode ser meu filho, sabe? Então não é isso que eu quero, não é esse lugar que eu quero, que meu filho saia, que ele seja abordado, que eu tenho que dizer para ele como se comportar com a polícia. Eu quero que ele tenha a autoestima de um príncipe africano, sabe? E para eu fazer isso com ele, para ele construir isso, eu preciso me construir primeiro. Sabe? Uma autoestima de um príncipe africano, ela não é construída nessa sociedade do dia para a noite. Ela não é construída, por exemplo, meu filho é bonito. Não, é um exercício diário. Processo. É um processo que você tem que ir fazendo. A autoestima da mulher, gente, as comparações das mulheres, né? O objetivo, por exemplo, o padrão de beleza é aqui. Sabe? O padrão de beleza é que você tá aqui, você tá feio? Não. Sabe? O padrão, ele, infelizmente, ele ainda é muito... Ele move muito a cabeça da gente. Ele move muito a gente. Mas ele coloca a gente num lugar tão ruim, sabe? Tão mesquinho, tão invalidado. E isso tudo, ele também cresce. Porque aí vem o capitalismo. Porque você tem que ter o cabelo tal, então você tem que comprar tinta tal, você tem que ir no salão tal, você tem que sobrancelha tal, você tem que ter silicone, você tem que ter tal roupa para você estar bonita. E tal sapato. Então, é lucrativo. Então, eu acho que esse TCC foi justamente para isso, para eu perceber o quanto as pessoas, elas devem refletir sobre os seus corpos, sobre o que ela acha de bonito, sobre o que ela vê de bonito no seu corpo, sobre como o que ela vê de feio no seu corpo é seu ou é do outro. Porque eu ouvi muito isso durante essas fotos. Porque o que eu tenho, eu me acho sensual, mas não tanto, tipo fulano, um ator, uma atriz. Eu me acho bonita, mas não tanto, porque eu não tenho aquele padrão. Eu já me achei mais bonito. Eu tava vendo uma live ontem que o cara, um psicanalista falou sobre autoestima, que a autoestima era igual uma árvore, né? Que o seu corpo era o que a gente vê, o tronco e as folhas, a raiz era a sua autoestima. E aí, se você vem outono, vem primavera, vem verão, e ela muda. Vem pandemia, a gente pode engordar e emagrecer, a gente pode ficar mais claro, né? Eu tô mexendo seca, mas tá ótimo, tá seca, sabe? E aí, agora eu tô mexendo mais gordinha que essa cara assim, ó, na tela. Mulher, engordei. E aí, o que a gente pensa? São as fases dessa árvore. Isso. Tá? Só que a nossa raiz tá onde? Tá baseada em quê? É feito em quê? Sabe? Eu sei que é psicossocial isso, que não vai acabar porque eu escrevi isso aqui. Mas eu tenho certeza de que eu, pelo menos... acho que as 20 pessoas, 20 ou mais pessoas que participaram desse projeto, porque não foram todas postadas, porque algumas pessoas pediram para não postar, a gente respeitou.
Eu tenho certeza que. Ai, gente, Marcelo entrou, gente. Celo, um beijo para da sua mãe. Que foi muito emocionante esse processo com o Marcelo, né? Ele é o amigo que eu tava falando, que a mãe dele faleceu, então que ela queria muito tirar as fotos. Que foi muito emocionante para mim. E que através dela eu tive certeza de que eu tava no caminho certo. Amigo, um beijo para você, um beijo, saudades. E aí, como eu tava Mulher, falando dessa questão. viram aí, viu? É Carla, Juliana. É meu amor. Meu amor, meu amor. E aí, amigo, é isso. A gente tem que ter autoestima fortalecida para que a gente entenda que nosso corpo é como a árvore, que vai vir o outono, que vai vir a primavera e que vão se passando, né, as fases, assim como a gente. Eu tive meu cabelo alisado, sabe? E, gente, dessa tive esse fase, eu cabelo liso. E eu era tão escrava disso, é porque não tem nada de errado a pessoa alisar o cabelo. Eu não considero nada de errado a pessoa alisar o cabelo. Mas assim, se tornar. Amigo, quando for dando tempo, você me avisa, viu? Não, faltam uns 5 minutos, 4 Pronto. minutos, tá? Pronto. E aí, o que acontece? Eu alisava no sentido de, tipo assim, subia um fio aqui, eu tava aqui, ó, alisando aqui, ó, passando a prancha aqui. Você lembra, amigo? Você lembra? Eu tenho fotos que comprovam isso. Ninguém podia encostar no meu cabelo, porque era um negócio, assim, surreal. Surreal. E aí, hoje, eu não gosto que pegue e fale assim, que cabelo é pegar, puxar assim, eu mato. Meu amor, largue que eu... Ou então, que exótico. Que exótico. Não, exótico é bicho. E aí, quando eu cortei esse cabelo, eu trabalhava ainda, e eu sofri muito do tipo, nossa, se você entrar numa loja, cabe alguma coisa nesse seu cabelo, dá pra sair escondido. E eu ria porque eu não tinha coragem de falar. E aquilo foi me minando de uma forma. E eu emagreci. Eu fiquei isso aqui. Não por nada, mas assim, pelo sofrimento que eu passei. Sabe? Das pessoas falarem, tipo, que isso aqui eu tava feia, que. Enfim, várias coisas. Na época eu namorava, eu lembro que eu mandei foto. Liso. Exatamente. Aí eu mandei foto e falei, ó, se você achou feio, fico pra você. Porque se você dizer que tá feio, eu vou matar você, porque eu ouvi muito isso. Mas graças a Deus ele falou, não, tá ótimo, tá, me apoiou. Mas eu sei que muitas mulheres não têm esse processo. Sabe? De tipo assim, do homem dizer assim, se você cortou o cabelo, eu te largo. Largue, vai embora. Cabelo, deixa o seu crescer. Negócio de cabelo, né, meu amor? Pronto, deixa o seu crescer. Exato. E eu sofri isso também na minha família. Vinícius tá aí, Vinícius é meu primo, Vinícius também deixou o cabelo crescer. E a gente sofreu, sabe, na nossa família, muito isso. Rayana, meu amor, beijo. Rai também no tempo que eu tinha cabelo liso. Rayana também, Michelle, Minis. E aí, eu e Vinícius, a gente sofreu muito com essa questão de cabelo, sabe? Na nossa própria família. Sabe? Gente que ama a gente e fez isso. E também, eu acho que é sempre importante a gente falar, gente. É sempre importante. Quando eu fiz a entrevista na Band Mulher, uma pessoa muito próxima a mim me ligou e falou, me perdoe. Me perdoe porque eu falei do seu cabelo. E aí eu falei, nossa, eu nem sabia que ele tinha assistido. Eu falei, realmente tocou. E aí quando ele falou, tipo, me perdoe, eu chorei muito, porque foi emocionante aquilo. Porque foi um processo se eu fosse contar tudo que eu já ouvi, Vinícius, realmente... Então, assim, Vinícius, por ser homem, e assim, manter o cabelo... Por que não ter o cabelo raspado? Né? E Vinícius é um homem negro, entendeu? Que super esforçado, militante da UFBA, que eu tenho orgulho do caralho de dizer que é meu primo, e que ele sofre muitas coisas também, mesmo sendo homem, entendeu? Porque a gente fala assim, porque homem não sofre, porque gente, homem sofre muito, sabe? E outra coisa que é muito preocupante, homem muitas vezes sofre calado. Sabe?
E a mulher, ela ainda tem, vamos botar aspas, porque a gente sabe que o capitalismo induz a isso, mas ele tem a mulher tem um processo vantajoso que é da seguinte forma: a estética, ela é mais favorável à mulher. Faltam 9, Né? tá, mulher? Eu fica aí que eu vou Gente, obrigado! Vocês foram ótimos, amo vocês!